Nós falamos sobre a primeira carta a Timóteo, agora nós vamos estudar a segunda carta a Timóteo. A segunda carta, muito especial, porque foi provavelmente a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Vamos então ver aí que momento da história nós estamos, o momento em que o Império Romano dominava a humanidade. A partir do ano 37, Calígula, depois 41, Cláudio, são os imperadores durante o período de formação do apóstolo Paulo em Tarso e Antioquia. No ano 47, o apóstolo Paulo é enviado com Barnabé para a primeira viagem missionária e funda as igrejas da Turquia. Depois da segunda viagem, saindo de Jerusalém após o concílio, ele vai fundar as igrejas na Grécia. E aí então, no ano 51, ele vai fazer a terceira viagem, a mais longa, porque ele fica 3 anos em Éfeso. A igreja, inclusive, que o Timóteo passou a ser o bispo, nesse momento da carta. Nero começa o seu império no ano 54 e o apóstolo Paulo faz a sua 4ª viagem missionária, a partir do ano 57. Ele vai ficar preso, encarcerado, vamos dizer assim, uma prisão domiciliar. Depois ele é solto por volta do ano 62, 63. Ele vai fazer uma viagem, segundo aquilo que os estudiosos acreditam, e ele é novamente preso pelo imperador Nero e martirizado no ano 67. Veja aí no mapa, as principais cartas do apóstolo Paulo foram enviadas para estas cidades: Roma, Tessalônica, Filipos, Corinto, Galácia, Éfeso e Colossos. Lembrando que a carta de Filemon foi enviada para Colossos, a carta a Tito para Creta, que é essa ilha que você vê abaixo, e essa carta, tanto a primeira como a segunda carta a Timóteo, foram enviadas para Éfeso, porque era onde Timóteo estava. Timóteo era o bispo de Éfeso. Então, a carta tem como tema central, novamente, formação do discípulo como sucessor. Mas, na verdade, o tom desta carta é um tom de despedida, pois o apóstolo Paulo já sente que está partindo, que realmente será martirizado pela forma como Nero estava perseguindo os cristãos. E ao longo da aula nós vamos falar sobre isso. Bom, a segunda carta foi escrita então entre o ano 66 e o ano 67. Então, alguns estimam que o martírio do apóstolo Paulo foi entre o ano 67 e 68 por parte de Nero. Quem era Nero? Então, Nero, como você vai ver na imagem aí, o busto de Nero, que o costume dos romanos era ter o busto, foi um imperador terrível, mas também, para os historiadores, um imperador brilhante, né? Um imperador que ficou muito tempo no poder, o que era difícil, né, Bispo G? Acho que assim, um imperador que ficava mais de 4 anos no poder em Roma já era um campeão. É verdade, né? As disputas ali eram terríveis, né? Senado, né, traição. E era o centro de um mundo que agora já, de uma certa forma, não aceitava mais um domínio único. Então, a expansão, vamos dizer, entre aspas, né, o avanço já não permitia. Então, é por isso que aquele ponto era um ponto crucial e muito disputado. Você vai ver aí agora umas imagens da cidade de Roma, alguns séculos depois, né? Nós vemos aí algumas ruínas que ainda existem até hoje, né? Que você pode conhecer. Roma é uma cidade incrível, né? Uma cidade muito bonita. Mas a cidade que você vai ver agora em 3D era a grande cidade. E Nero, segundo o que acreditam, né, houve um incêndio no ano 64, antes dessa carta a Timóteo que nós estamos estudando. Então, muitos estimam que este incêndio foi causado por Nero. Nero queimou a cidade, mas queimou a cidade com a seguinte intenção: ele queria construir uma nova Roma. Ele achava aquela Roma decadente, então ele coloca fogo na cidade para, do pó, levantar uma nova cidade. E realmente, nós sabemos que as construções mais gloriosas de Roma, elas estão no século II e no século III. Não estou falando aqui que isso, parabéns Nero, você foi o grande cara, mas que ele realmente promoveu uma reestruturação arquitetônica, enfim, na cidade de Roma. Sim, isso é verdade. Agora, qual foi a sacada de Nero? Ele então acusa os cristãos desse incêndio. Então ele precisa ter um bode expiatório, e ele colocou os cristãos. Então ele passa a seguir os cristãos,
perseguir os cristãos, e ele vai matar das formas mais absurdas. Eu estava estudando, Bispo G, sobre os relatos de Tácito, e fala assim que os cristãos eles eram crucificados, eles eram devorados em arenas, então eles cobriam os cristãos de peles de animais para serem devorados. Alguns relatos de que o próprio Nero fazia postes nos seus jardins e colocava os cristãos como tochas humanas, sendo queimadas. Ele colocava piche e queimava o cristão, e enquanto estava fazendo a festa lá, a balada dele, cristãos agoniavam como tochas humanas. Então, é uma perseguição terrível, e chegou um embate, porque o que Paulo representava, né, Bispo G? Sem dúvida, é o grande líder da expansão do Evangelho. Então, imagine, Nero estava ali diante do cara, talvez o mais procurado por ele, e a figura mais importante. Mas algo curioso, Bispo G, porque, segundo a tradição, o apóstolo Paulo foi morto decapitado. Então ele não vai morrer de uma forma assim, torturada, ele não vai ser torturado, como todos os cristãos eram. Então, de alguma forma, Nero ou balançou, ou falou, né? De qualquer forma, ele era uma figura importante. Ele também era um cidadão romano, então havia uma série de direitos que ele tinha, e também ele era alguém que tinha consciência dos seus direitos, né? Então, muitos dos cristãos que foram mortos ali, de qualquer forma, eram pessoas que não podiam se defender, que não tinham quem os defendesse, eles chamavam, né, a plebe. Então, eram as pessoas mais humildes e mais pobres, esses foram sacrificados mesmo. Essa é a primeira, vamos dizer assim, né, a primeira hoste, né, primeiros que foram mortos, né? Porque aí depois passa por um processo que já é a época dos mártires, que vai atingir outras camadas também, né? Aliás, depois vai virar uma modinha, né? Morrer pelo Evangelho, né? Muitas dessas pessoas, em vez de pregar e terem, como assim, galera, vamos tomar um pouco de cuidado, né? Um pouco mais de cuidado, não. Elas morriam voluntariamente, elas falavam, não, eu quero morrer. Começou a virar uma moda que talvez não... E a ideia mesmo a respeito disso, Dani, porque assim, a igreja ela foi para as catacumbas. Então, para um lugar onde espíritos de morte... Por causa da perseguição. Por causa da perseguição. Sim. E a esse processo desse espírito de morte, eles foram alimentando um espírito de morte. E alimentaram um espírito de morte bem próximo ao espírito de suicídio. E aí começou algo que foi assim, né? Que pegou, se tornou uma potestade, vamos colocar assim, cultural. E aí eles tinham essa prática de se entregarem realmente para serem martirizados. Então aí é que surgem as ladainhas, as rezas, todo esse processo que a gente sabe começa já na época dos mártires, né? Que é o ponto inicial para que o catolicismo depois florescesse. Porque o culto aos santos, ou a prática de rezar aos santos, é como o culto aos mortos. Aos mortos, e eram os mártires, porque os mártires eram que eram venerados naquela época. Exato. E aí começa esse processo, né, onde começam as rezas e ladainhas. Esse é o processo que inicia nada mais do que um espírito de morte que era cultuado. E se nós fizermos uma analogia com o Antigo Testamento, é exatamente a contaminação do estrangeiro. Aquilo que deveria ser puro do cristianismo, nós vemos essa influência muito forte da cultura romana, a cultura da morte, aquilo que fazia parte, agora entrando dentro do cristianismo e contaminando, criando aí os hábitos que se tornariam tradições e religiões. Isso mesmo. E, aliás, o apóstolo Paulo vai falar muito sobre isso, sobre o surgimento das fábulas, que nada mais são do que as religiões, e que elas são dominantes até hoje, né? Vamos ler, então, alguns detalhes sobre este momento histórico de Timóteo. Vamos lá. Segunda carta a Timóteo, capítulos 2 e 4. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos.
Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Apressa-te a vir antes do inverno. Então, o tom já é diferente. Antes daquele tom que o apóstolo Paulo fala, em breve vou ver vocês, vou visitar. Não, ele já, aquele sentimento de uma pessoa aprisionada e já sabe que não vai escapar. Ele já, de uma certa forma, ele já está profetizando o martírio dele, né? Então ele já está convencido disso, mas está pronto. Ele também se coloca ali pronto se for necessário. Ele vai falar, né? Combati o meu combate, guardei a fé, eu sei que a minha carreira está cumprida, o que eu tinha que fazer está feito, né? Ele era, né, um apóstolo muito consciente, né, daquilo que ele tinha que fazer e que fez. Não é? Agora, aqui, Bispo G, várias pessoas vão abandoná-lo. Né, talvez porque o momento foi muito mais intenso pela perseguição. Então, por causa da perseguição, alguns falaram, Paulo, não dá mais para ficar junto. E você vê que eles vão para cidades distantes, né? Vamos ver no mapa, porque cada um vai para um canto, literalmente. Né? Então, a gente vê, por exemplo, na Dalmácia, que é a região ali da Croácia, nós temos ali Tito. Crescente foi para a Galácia, olha lá, na Ásia Menor, aqui do lado direito da tela. Aí nós vemos Demas indo para Tessalônica. Então, quer dizer, até dá um sentido que Demas estava desviado, porque amou o presente século, abandonou, quer dizer, já estava até fora da visão. Lucas, que é interessantíssimo, Lucas estava ali firme com ele. E Lucas foi aquele que escreveu tanto o Evangelho como o livro dos Atos dos Apóstolos. E ele pede para Marcos. Aí vem essa figura emblemática, que já falamos algumas vezes, o mesmo Marcos que o abandonou na primeira viagem missionária. Primeira viagem, no meio do caminho, muito menino, falou, não dá mais, estou voltando. E vai ser o motivo de briga, antes da segunda viagem missionária, entre Paulo e Barnabé. Eles brigam porque Barnabé quer levar Marcos e Paulo fala, não, já abandonou uma vez, que isso que não vai abandonar a segunda vez? E teve um GCA na casa dele, né? Pois é. Então, um grupo de crescimento apostólico. Então ficou aquele clima estranho, aí acaba se dividindo, enfim. Barnabé vai para Chipre, vai para outras regiões, enfim. E nós vemos Antioquia, e aliás, Barnabé é reputado como bispo de Antioquia, né, o apóstolo daquela região. E aí nós vemos Silas acompanhando na segunda viagem missionária. De repente agora posso falar, não, traz João Marcos. Ele já está sendo muito útil para Pedro, e ele para mim também vai ser. Então há uma necessidade, o apóstolo vê sem dúvida em Marcos, não se sabe se foi, se chegou a tempo, né, e não tem mais relatos, mas a gente sabe que realmente a situação se apertou para o apóstolo Paulo. Também alguns estudiosos acreditam, Bispo G, que foi em Trode que o apóstolo Paulo foi preso, porque pelo fato de ele ter deixado livros, pergaminhos, as suas coisas em Trode, não sei, é meio difícil falar que foi ou não, mas alguns acreditam que uma dessas cidades ele foi preso, ou em Roma mesmo, estava agora num cárcere não domiciliar, mas estava literalmente preso, né? Preso aí numa penitenciária romana, vamos colocar assim. E né? aqui também a gente cria uma certa dúvida se, nesse momento, Timóteo está em Éfeso, né? Porque aqui ele ainda coloca aqui, de uma certa forma, olha, quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Então, se tivesse em Éfeso e tivesse ali Timóteo, ele fala, mandei para aí, a ter com você em Éfeso, até, né? Ficou até uma dúvida qual é, né? Nem se sabe mais aonde Timóteo realmente está. Acho que o detalhe é esse, né? Bom, enfim, ele recebeu, se não foi em Éfeso, ele recebeu em algum lugar algo que ele estava fixado. Isso, sem dúvida. Né? Muito bem. Bom, vamos começar agora, Bispo G, a ler capítulo a capítulo e discutir, né, as questões espirituais desta carta. Vamos começar lendo o capítulo 1. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras,
obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. O fato de todos terem abandonado da Ásia não denota aí que, por exemplo, a igreja de Éfeso, que talvez seja a igreja principal da Ásia, não estava tomada já pela divisão, por essa bagunça toda, até pelo discurso dele? Dá a entender isso ou não, Bispo G? Dá, porque a gente percebe que era um momento de, assim, vamos dizer, não só um cisma, tudo que estava acontecendo, a perseguição, o que acontecia em Roma, obviamente refletia muito fortemente em Éfeso, porque Éfeso era praticamente a capital da Ásia Menor, vamos colocar assim. Então, havia, obviamente, algum resíduo muito forte daquilo que acontecia. A gente percebe essa preocupação do apóstolo Paulo. Né? Muito bem. Então, ele vai, aliás, coisa de 8, 9 anos depois, a gente sabe que Jerusalém vai ser destruída. Anos Né? 70. Então, foi um tempo muito difícil, né? De muito aperto. Bom, Bispo G, Timóteo estava desanimado? Quando a gente lê a carta, a gente percebe que é necessário, obviamente, ele se pronunciar, mas se a gente perceber, as próprias palavras do apóstolo Paulo denotam esse momento difícil. Então, ele coloca ali, me deixou, tal. Então, ele tem um rumor, assim, de amargura. E quando ele vai e fala para Timóteo para tomar uma posição, ele não deixa esconder isso, porque o que a gente percebe é que o apóstolo é alguém que é formado, é forjado nas situações difíceis. Então, ele não queria esconder nada de Timóteo, da situação. E ele, obviamente, como filho amado, sabia. Porque o que ocorre, não adianta Paulo querer iludir diante das situações que estavam acontecendo. Como você falou, Jerusalém vai ser destruída. A situação vai ficar pior ainda, né, nesse primeiro século, e vai entrar no segundo século de uma forma mais agressiva ainda, logo no início da perseguição. Então, não adianta iludir. E ele, obviamente, estava ficando abalado com essa estrutura. Paulo não esconde a situação, mas mostra para ele que ele tem que ser firme. Então, ali ele coloca até, depois nós vamos falar um pouco a respeito do que a analogia que ele faz de como deve ser a postura de Timóteo. Nós vemos aqui também ele detalhando as 3 principais ações do seu ministério, né? Vamos dizer assim. É claro, nós sabemos que ele também era um pastor e um profeta, mas sem dúvida ele vai dar ênfase àquilo que ele era muito bom. Como apóstolo, que fundamentava a visão, como pregador, um evangelista e como mestre. Bom, as cartas, sem dúvida, provam que ele era um grande mestre. Né? Mas você vê que realmente ele não tem muita ênfase pastoral, ainda que ele ficou bastante tempo em Éfeso, e também profética. A figura dele era essa mesmo, pregador, evangelista, vou fundar a igreja, vou ensinar como é a visão e vou para a próxima. Então ele se apresenta dessa forma, que é exatamente o que ele era. Vamos ver agora o capítulo 2, versículo 3 em diante. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Vamos lá, Bispo G. Ministério é militância? É militância. A gente percebe aqui aquilo que eu falei, né? Quando ele faz uma analogia, ele fala que a palavra sofrimento, e a palavra sofrimento aqui não é só um sofrimento, é a palavra kakópatel, que kakó é mal. Então, é um sofrimento que vem do mal. Então, ele não estava falando de um sofrimento ocasional, ele já mostra a realidade. O sofrimento que nós temos é a coisa que vem do maligno, e você, como soldado, você vai exercer tua militância. Você vai ter que se envolver, não com as coisas do mundo, vai se envolver com as coisas da obra, sabendo que você está encarando e enfrentando o mal. Então, ele era um militante, né? E tinha que se mostrar ainda mais nesse tempo de guerra. Muito bem. Competição na igreja é saudável? Ela é saudável quando ela visa um único bem.
Então, o que ocorre? A Bíblia inclui o termo aireses, né, que é a palavra divisão, mas num contexto de que seja aprovado aquele que for melhor. Então, é visando uma melhoria, não é visando dois caminhos, né? Porque a heresia que é maligna é aquela doutrinária que mostra um outro caminho, um caminho diferente. Não, a divisão saudável é aquela qual aquele que é aprovado, que mostra, demonstra, vai alcançar, né? E aqui, inclusive, é feita uma analogia com o atleta. Então, é feita uma analogia com o atleta, aquele que compete, tem, através da sua competitividade, competência, vai avançar e vai alcançar. E mais uma, Bispo G. Aqui essa passagem fala assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O que isso significa? O Timóteo não era alguém que tinha, por exemplo, uma vocação como o apóstolo Paulo profissional. Timóteo, praticamente ele foi gerado para ser um apóstolo. Então ele não tinha, vamos dizer assim, ele não era um fabricante de tendas. Então, como o apóstolo Paulo foi um referencial, obviamente, de início da caminhada da igreja, e foi um referencial que muitas vezes ele abriu mão do sustento que ele tinha direito, biblicamente, até pelo que nós já falamos, ele abriu mão para dar bom testemunho. Mas agora não era o momento de Timóteo abrir mão daquilo que era o quê? A seara que ele ia plantar, que ele ia cuidar. Então ele tinha que plantar a vide e colher dela, ele iria usufruir. Então aqui fala, inclusive, algo muito importante, que ele seria o primeiro a usufruir do fruto. Por quê? O que acontece? Nós vemos, por exemplo, num exército, tem um general. O general, né, inclusive naquela época, era o estrategista, o estratégos. Se você tira, você não alimenta de acordo o general, você não dá aquilo que é adequado, como é que o general vai ter estratégias? Como é que ele vai se sentir um ganhador? Então, é algo muito importante, que às vezes aqui, até nesse tempo, nós vemos que perdem de vista o quanto é importante alguém que está à frente do ministério, ele ter a sua vida equilibrada para que possa levar no altar aquilo que é uma condição de vitória. Como aqui Paulo fala e pede para que seja assim, ó, você vai fazer, o primeiro fruto é o teu, pelo fato de você ser o quê? Você ser primaz, você fazer parte de uma primícia de Deus. Vamos ver agora uma passagem sobre fidelidade. Continuando, capítulo 2. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, e ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aqui é uma poesia bonita, mas também não é tão simples de entender. Ele fala assim: se nós negamos, ele nos negará. É diferente da questão do que, se você é infiel, ele continua fiel. O que significa essa questão, Bispo G, de ele ser fiel, mesmo quando somos infiéis, porque ele não pode negar-se? O que significa isso? A fidelidade é uma marca de Deus, vamos dizer assim, como é que a gente pode colocar? Dos atributos de Deus. Então, se nós vemos que o inimigo, ele falhou na condição da honra que Deus havia dado para ele. E o Senhor, na sua fidelidade, obviamente, o colocou numa condição inferior para que o homem pudesse estar por cima. Mas o Senhor sabe o quanto que, vamos dizer assim, a influência de Satanás é grande. E a fidelidade de Deus, ela não é baseada naquilo que é a condição humana, mas ela é baseada em atributos e atitudes de entrega. Então, a pessoa que, de repente, está sendo vítima de uma condição que está levando a uma determinada infidelidade, e ele busca o Senhor, aquilo que é um atributo de Deus começa a se fazer manifestar através do poder da graça. Então, é diferente a condição que a gente vê de fidelidade humana. Há um exemplo que eu acho muito importante na Bíblia, né? Porque a fidelidade humana, ela muda de acordo com o que é a necessidade. A de Deus não muda jamais, porque faz parte de uma característica, um atributo dele. E essa fidelidade se manifesta em ter dado o seu Filho, sem pecado algum, por amor a nós, infiéis. Vamos continuar então, lendo o capítulo 3.
Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Sabem, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. Novamente vai falar muitas características do fim dos tempos. Na verdade, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, mas 2 milênios se passaram e os problemas continuam os mesmos, né? É verdade. Só mudou de moda, de cor, mudou, né? As coisas continuam complicadas. Falam vários pecados aqui, ó, egoísta, avarento, jactancioso, atrevido. Umas palavras até interessantes, né, que ele usa aqui. Enfim, esse é o resultado da apostasia, daquele que nega a fé, daquele que permite o esfriamento, que Satanás rouba o coração e assim por diante. Só que ele compara aqui a duas figuras, Janes e Jambres. É isso? Isso. É Janes ou é Hannes? Não é Janes e Erundi, não. Não, é Janes e Jambres. É Janes e Jambres. Muito bem. Resistiram a Moisés. Quem são estas figuras, Bispo G? São tidos, né, é um Talmud, né, uma tradição da época rabínica também, que falava de Janes e Jambres, que eram os dois magos na época de Moisés, que confrontavam com as suas obras malignas, né, com ciências ocultas, aquilo que era o poder de Deus através de Moisés. Então mostra que eles resistiam e aqui está um referencial para homens hoje, né, que ali estavam e faziam da mesma forma, essa resistência com coisas malignas. E ele falando que exatamente o que aconteceu no fim dos tempos, que as pessoas iam ser iludidas por alguns que manifestariam sinais, com ciências ocultas, exatamente como Janes e Jambres, né, estavam defendendo o faraó ali naquele momento em que Moisés começa, através do seu cajado, manifestar alguns sinais de Deus. E faziam sinais muito parecidos, né, com os de Moisés. Né, então, jogaram lá, fizeram 2 serpentes, só que a serpente que era de Moisés engoliu as 2 do inimigo. Então, mostrando também que esses que muitas vezes se erguem, até com obras malignas, caem diante do poder de Deus. E esse vai ser o tema final. Vamos ler o capítulo 4. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, no final dos tempos, a sã doutrina, ela, além de ser rara, muitos não vão suportar. Pelo contrário, vão se cercar de mestres e vão se sentir, Bispo G, como coceira nos ouvidos. O que ele quer explicar com esta metáfora? É que eles querem ouvir bajulações, né? Então, a pessoa que... e era uma marca daqueles que eram os filósofos. Então, os filósofos da época, eles tinham esse tipo, né, de atitude, porque eles queriam ser o quê? Reconhecidos, exaltados. Então, eles tinham sempre o quê? Querendo saber o que é que tem de novidade, o que está acontecendo. E essa é a coceira, né? A vontade de manifestar uma novidade, mostrar que é o quê? Mais do que os outros. E de uma forma talvez menor, é aquele tipo de cristão que fica pulando de galho em galho na igreja, que quer ouvir... Também, né? Não quer ouvir a verdade, quer ouvir o que agrada a carne. É isso aí, né? Não é? Não quer ser exortado. Quer o quê? Quer receber um afago na cabeça, quer falar, não, olha, não. O que tem que ser falado? Tem que ser falado. Então o apóstolo fala para Timóteo, né? Olha, Timóteo, você tem que falar o que tem que ser falado e não importa a opinião de mestres aí, não. E isso hoje ainda acontece, Dani, porque as pessoas saem muito atrás de profetas, profetada aqui, profetada ali. Então, o que é o quê? A marca, né? Existem alguns que ficam assim, são verdadeiros homens ambulantes, né, da fé. Eles ficam procurando sempre uma palavra. Quando Deus quer falar, Ele fala com a gente.
Agora, quem procura profetada, está procurando adivinhação. Exato, é semelhante a Janes e Jambres, está Janes e procurando no Jambres. ocultismo. É isso aí. Porque o que, que muda uma pessoa que tem esse hábito de... O que você tem para mim hoje, irmã? O que você tem para mim hoje, irmão? O que, que muda de alguém que vai numa cartomante e fala o que que... É praticamente a mesma coisa. Travestido, mas é a mesma coisa. E isso é uma coisa muito forte hoje em dia, Dani, que algumas igrejas elas só projetam isso para atrair as pessoas. Então, é muito fácil, depois de uma ministração, aí o pastor sai no meio, profetiza para um, profetiza para outro, quer dizer, e ali vai, né, o ego das pessoas. Então, é isso, né, o ego, comichões nos ouvidos, eles querem ouvir, querem isso, mas isso dura pouco, porque a verdade se manifesta, não passa Exato. daquilo que aconteceu com Janes e Jambres, que foi algo temporário, mas as coisas de Deus permanecem. Exato. Não é uma palavra que desperta o espírito para uma transformação. Né? Acaba sendo uma palavra que desperta euforia. Euforia, alimenta a sua carne, o sentimento humano. Aqueles 5 minutos que eu estou mega motivado, porque agora tem uma palavra... Calma. As palavras, elas vêm do altar. Sem dúvida. E as palavras, elas vão falar com o espírito. Não é? Na verdade, assim, a palavra nós ensinamos para educar a tua alma. Mas quem age é o Espírito Santo que vai convencer o homem. Amém. A gente crê no ministério profético, o apóstolo nos fala a respeito dele. Se há algum Sem lugar dúvida. que nós temos é um altar profético. Com palavras proféticas. Com palavras proféticas, Exato. mas não na condição assim que muitos usam, que era uma condição de adivinhos. Então chega, depois do culto, vem a sessão das profecias, né? Que nada mais é do que a sessão de adivinhação. Tomar realmente muito cuidado, porque são práticas dos últimos tempos. Né? E já acontecia naquela época. Bom, termina como a gente falou, num tom aqui meio de adeus, né? Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora vou alcançar a coroa de justiça que me é aguardada. Enfim, realmente, o apóstolo Paulo dando adeus ao seu principal discípulo, né? Não desprezando Tito, Filemon, tantos outros, né? Epafrodito, mas, sem dúvida, Timóteo era aquela figura mais forte, né, do filho mesmo, daquele preparado e que sempre estava ao lado do seu mestre. Vamos agora revisar a aula. Na aula de hoje, estudamos a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo já estava no final de sua vida, aguardando a execução por ordem do imperador Nero, que estava perseguindo todos os cristãos. Em tom de despedida, o apóstolo dos gentios dá orientações a Timóteo para ele guardar a fé, cumprir o chamado, não se contaminar com a incredulidade e fábulas que virão. Pelo contrário, deve combatê-las pela pregação. Confira agora a agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.